Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a origem e o significado das cartas de baralho. Acredito que muitas pessoas já devem ter jogado pelo menos uma vez um jogo de cartas ou ter ouvido falar sobre ele. É interessante como esse passatempo ele pode ser encontrado até em aplicativos de celular. E vamos comentar um pouquinho como foi que ele surgiu e o significado de cada carta dessa daqui. Então, o nome baralho, ele designa um conjunto de cartas e a palavra vem justamente disso, de baralho, de poder embaralhar as cartas e jogar. Dizem algumas pessoas, alguns estudiosos, que as cartas elas têm origem ainda na China, quando houve o surgimento do papel. Outros já falam que as cartas teve origem na Arábia. Não se sabe ao certo, é um pouco duvidoso essa origem. Mas, a partir do século XIV, foi inserida na Europa e disseminada a partir do século XV com o desenvolvimento da impressão do papel. Então, os baralhos e esse formato que conhecemos nos dias de hoje, ele tem 52 cartas com 4 tipos de naipes e cada um deles vai representar o estamento da sociedade. Dizem que era um pintor chamado Jacquemart Gregonet e ele pintou sobre encomenda do rei Carlos VI. Então, a partir daí, vamos ver os naipes de copas, representando o clero, a espada representando a nobreza, paus, os camponeses e ouros, a burguesia. Então, ele vai representar essa divisão da sociedade francesa. E aquelas imagens que vemos no valete, na dama e no rei, eles representam algum tipo de personalidade histórica ou bíblica. Por exemplo, quando vemos o rei de ouros, ele vai representar Júlio César, que geralmente ele tem um machado e simboliza as legiões romanas. O rei de espadas, ele vai representar o rei israelita Davi, enquanto que o rei de copas representa o rei Carlos Magno e o rei de paus, Alexandre o Grande. Vocês sabiam disso? A dama de ouros representa Raquel, que é a esposa de Jacó. A dama de espadas representa a deusa grega Atena. A dama de copas representa Judite, que é uma personagem bíblica. Assim como a dama de paus também vai representar uma personalidade, que é Elizabeth I da Inglaterra. O valete de ouros representa Heitor, que é o príncipe de Troia. Valete de espadas, Napoleão Bonaparte. Ou alguns dizem que poderia ser representado por Roger Danski, que é o rei da Dinamarca. O valete de copas representa Dante Alighieri, que era um escritor italiano, ou também, em alguns casos, pode representar Etienne de Vignolet. E por fim, o valete de paus, que seria o Sir Lancelot. E, no caso, para o Coringa, ele vai representar, ou o Joker, podemos chamar assim, ele vai representar os palhaços dos jograis realizados em castelos medievais. Existem alguns tipos de variações do baralho, como o francês, o português, o ítalo-espanhol e o tarô. Também são algumas representações. Geralmente essa parte de trás ela vai ter uma imagem representativa apenas, um desenho simples. E essa outra, que é a face, vão ter todas as numerações. Então vai ter o Ás representando o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, seguindo pelo valete, a dama e o rei. Existem vários jogos de cartas que podemos fazer com esses baralhos, mas eu vou trazer aqui como curiosidade pelo menos 5, que são aqueles mais conhecidos e que jogamos, e que tem algumas variações também de regiões para regiões. Às vezes pode acontecer que uma pessoa jogue com uma regra e outra pessoa pense e escolha jogar de outra forma. Por exemplo, o buraco mesmo, alguns afirmam que teria surgido ou no Uruguai ou aqui mesmo no Brasil. Ele pode ser jogado com 2 ou 4 pessoas e o objetivo é seguir uma sequência das cartas. Já a canastra,
que antes mesmo de eu fazer essa pesquisa sobre essas cartas, eu imaginava que seriam as mesmas coisas, ou seriam variações do buraco e da canastra. Mas a canastra, além de seguir essas mesmas regras de 2 ou 4 pessoas jogando, ela também segue essa sequência de cartas, sendo que o objetivo é formar 7 cartas, que seriam as canastras. Elas podem ser sujas ou limpas. Sujas quando é usado com o melé, e as limpas são aquelas que seguem uma sequência usando todos os números da sequência do baralho. É jogado com 2 baralhos, assim como o buraco, e o objetivo é contar, fazer pontos para que o ganhador ele consiga atingir a maior pontuação possível. Conhecemos também a paciência, que ela pode ser jogada apenas com um baralho, e tanto pode ser jogada com as cartas, como também existem as opções hoje em dia, tanto no computador como no celular. Existem as variações que é o Free Cell ou Spader, e ele também vai seguir essa mesma sequência de cartas. Um outro tipo de jogo é o burro. Esse ele pode ser jogado entre 2 a 4 pessoas e com o objetivo de formar uma quadra. Existem também variações nesse jogo, eu já joguei e já vi algumas pessoas jogando, tendo como objetivos diferentes, e às vezes como usar formações de cartas, umas cartas parecidas ou apenas em sequência. E por fim o pife, que pode ser jogado de 2 a 8 jogadores, e o objetivo é formar trincas, sendo com o mesmo valor ou de valores diferentes. Algumas pessoas usam o coringa durante o jogo e outras pessoas não utilizam essa carta. E vocês já jogam muitas cartas, muitos jogos de baralho? Vocês já conheciam esses jogos? Já sabiam dessas curiosidades da representação e significado das cartas? Então é isso, deixe nos comentários quais são os seus jogos favoritos e também algumas sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!